Então, pessoal, nesse vídeo de hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre inversores de frequência para motores de indução, tá? A gente vai ver uma visão geral ali, vou fazer umas 3 ou 4 aulas ali a respeito do funcionamento básico do inversor, né? Ver como é que ele funciona ali em diagrama de blocos gerais e depois explorar um pouco do estudo, né, de como é que é feito o controle do torque ali através do controle escalar e o vetorial, tá? Então, nessa aula vamos começar com uma visão geral, tá, do que seria o formado, né, o inversor de frequência para controle de motores de indução e também para controle de motores síncronos, né? Ele é que basicamente é o mesmo equipamento, só muda o algoritmo de controle, né, que tem dentro, mas enfim, o caso mais aplicado que a gente tem é para motores de indução, ainda na indústria, né? Então, de um modo geral, o inversor de frequência ele é composto de duas unidades, tá? A unidade de potência, que é essa daqui, tá, que está mostrada em diagrama de blocos, e a unidade de controle. A unidade de controle é tudo que diz respeito à lógica, tá? de funcionamento do inversor, né? Seria o cérebro do inversor, onde a gente vai ter, por exemplo, uma IHM, né? Que é esse displayzinho aqui com botões para interface de programação, é para a gente inserir os parâmetros de programação do inversor, entradas de saída, né? Entradas e saídas analógicas, né? A gente pode comandar a velocidade ou outras características do inversor através de potenciômetros, tá? Receber também a leitura de sensores que possam estar vindo de alguma planta industrial também. Os inversores também podem ter algumas funções incorporadas aqui de CLPs, tá? Posso ter um mini CLP aqui incorporado na unidade de controle dele também, né? Entradas e saídas analógicas, expansão também de entradas, tá? De acordo com o modelo ali de cada inversor, eu posso ter colocar cartões ali que expandem o número de entradas e saídas, né? De portas do inversor. Então, basicamente, a unidade de controle e comunicação, né? Aqui também tem a unidade de comunicação, eu posso me comunicar com o notebook, eu posso me comunicar com outros inversores através de uma rede industrial, tá? Principalmente agora com a questão da indústria 4.0, né? Que é cada vez mais conectada, né? A gente tem toda a indústria ali conectada, toda a parte de sensoriamento também, né? Tem várias plantas ali, vários processos que são monitorados por sensores. Então, toda essa lógica aqui é feita pela unidade de controle, tá? Controle e comunicação aqui com outros inversores e outros equipamentos. Aí a parte de potência depois, ela é composta por alguns blocos diferentes, tá? Então a parte de potência ela começa com a rede elétrica, tá? RST, uma rede trifásica. Também existem inversores que aceitam a entrada monofásica, tá? Embora a saída dele sempre seja trifásica, eles aceitam também, alguns modelos aceitam a entrada monofásica. Esse aqui no caso é trifásico. E aqui a gente tem depois, logo na primeira etapa aqui, a unidade de retificação, tá? Então eu vou retificar essa tensão de entrada aqui. Aí eu vou ter um circuito de pré-carga, né, que consiste basicamente num resistor aqui de pré-inserção, que é esse cara aqui, para mim não carregar, né, os capacitores aqui no link CC, que depois da retificação ele vai estar assim, ele vai estar pulsado, né, e ele tem que ser retificado, tem que ter uma tensão contínua aqui, né, a gente chama de link, né, link CC, que é basicamente toda essa linha aqui, ó, vermelha aqui, é o link CC, onde a tensão ela vai ser contínua, tudo que está à direita do capacitor aqui. Então, para mim começar a carga, né, desse capacitor aqui, depois da retificação, eu tenho esse resistor de pré-inserção aqui, que vai ajudar a não gerar um pico muito elevado de corrente aqui, né, no capacitor. Aí depois ele é bypassado através dessa chave aqui, né, e aí depois o capacitor é carregado normalmente. Aqui é só para o instante que é da energização, tá? Então o que acontece aqui é a etapa de retificação, ela vai retificar, depois eu tenho uma parte de filtragem aqui, né, para diminuição de harmônicas. E eu vou ter a parte de inversão, eu vou inverter, né, por isso que tem o nome inversor. Na verdade o nome desse equipamento é conversor de frequência, tá, porque inversor seria essa parte final aqui que inverte, né. Ele transforma essa tensão contínua aqui que eu tenho no link CC numa tensão alternada, né, que na verdade não é senoidal, a gente vai ver depois que é uma forma de onda quadrada, tá, mas ele vai inverter, vai transformar essa tensão CC numa tensão alternada CA, tá, mas lembrando que ela não é senoidal, tá. Embora existem alguns inversores de frequência ali que são ditos senoidais, mas para motores de indução, né, para aqueles que são para máquinas elétricas, eles são geralmente de onda quadrada, tá? A gente tem um PWM aqui que funciona, né, que emula como se fosse uma onda senoidal, mas com picos ali de ondas quadradas, tá? Então a gente vai ver depois como é que funciona isso daí. Então, como é que funciona o circuito de potência, tá? A gente vai dar um detalhamento um pouquinho maior. Então, o que a gente tem aqui? Basicamente, a gente tem a rede trifásica de alimentação, que é essa daqui. Então, vou ter as fases RST, né, o ABC, assim por diante. E a etapa de retificação aqui, né, a mais simples possível, é composta de um retificador de 6 diodos, tá? Uma ponte aqui de 6 pulsos. Então, eu tenho esse retificador trifásico aqui, né, que é composto de uma ponte de 6 diodos. E ele vai fazer a retificação, né? Eu vou ter aqui nessa parte aqui, logo depois dos diodos aqui, eu vou ter essa forma de onda pulsada aqui, tá? E qual que vai ser o valor de pico aqui dessa tensão, né? Basicamente o valor de pico da função senoidal aqui, né? Da tensão aqui. Então isso daqui é uma tensão de 220 volts aqui, né? De tensão de fase.
ou melhor, de tensão de linha, aqui eu vou ter 220 vezes raiz de 2, tá? Que é o pico aqui dessa onda aqui. Aí depois da parte da retificação, aqui eu tenho a parte da parte de retificação aqui da ponte de diodos, eu vou ter a parte de eliminação do ripple aqui com esse capacitor aqui. E aqui, como eu falei para vocês no slide passado, eu posso ter aquele resistor lá de pré-inserção, né, para não gerar um pico de corrente muito alto nesse capacitor. Também tem modelos aqui que tem indutores aqui nessa linha aqui, né, na linha aqui de cima e na linha aqui de baixo, né, para ajudar a diminuir mais ainda esse ripple aqui, né, fruto da retificação aqui depois dos diodos. Nesse caso aqui não tem, mas também tem vários modelos de inversores aqui que podem ter essa tecnologia, tá? Tu pode ter um filtro LC aqui, que vai estar, ou ao invés de só um capacitor aqui, né, posso ter o indutor também para ajudar a retificar, né, tornar esse cara aqui uma tensão cada vez mais filtrada, né, livre de harmônicas, né, de ripple. Aí depois aqui a gente tem essa parte aqui, é conhecida como link CC, tá? Então, aqui a gente tem o link CC, que é basicamente a tensão contínua, a tensão retificada aqui saída da ponte de retificadores. Então aqui no link CC, o que ele vai fazer? Eu vou ter uma ponte aqui com IGBTs, né, ou com transistor MOSFET, enfim. E essa ponte aqui composta com de 6 chaves, né, eles vão estar trabalhando na operação de corte e saturação, está trabalhando como chave. Então eles podem funcionar como chave aberta ou chave fechada, tanto que aqui do lado a gente tem a representação, né, de um dos braços, né, tem 3 braços aqui para a etapa inversora. E essa etapa inversora aqui, por exemplo, a gente tem aqui, ó, CH1 e CH4, que são essas duas aqui, ó. Esses dois transistores aqui, ó, esses dois MOSFETs, né, que a gente tem aqui, ou IGBTs, então CH1 e CH4, tá? E aqui é o braço, eles chamam de braço T1, aqui tem o braço T2 e o braço T3, então é a saída do inversor, ela também é trifásica, vou ter 3 fases, U, V e W. Só que qual que é o detalhe aqui, ó, vocês podem ver que essa tensão de saída aqui, ela não é uma tensão sinoidal, tá? Ela é uma tensão, uma forma de onda quadrada, de uma frequência de chaveamento aqui, vocês podem ver que são diversos pulsos por segundo, tá? Isso aqui tipicamente da ordem de alguns poucos kHz, né? Por exemplo, 1 ou até 2,5 ou até 5 kHz no máximo, tá? Que é a frequência de chaveamento aqui dessa onda quadrada, que é o número de pulsos aqui da tensão CC que ele manda para a saída, tá? Então, embora a frequência fundamental, essa daqui, né, da onda fundamental aqui, ela seja 60 Hz, né? A frequência, ou melhor, é uma frequência variável, né, justamente porque é um inversor de frequência. Eu posso escolher, né, qual que vai ser essa frequência aqui. Na verdade, essa frequência aqui, ó, da corrente elétrica, vocês podem ver aqui embaixo. A tensão, então, ela é uma forma de onda quadrada, tá, com a frequência fundamental que pode variar ali desde poucos hertz ali, vamos, sei lá, colocar desde 0 Hz, né, que é o motor parado, até vários hertz, né, por exemplo, 100, 200, enfim, eu não sei até quanto, né, qual que é a frequência máxima que os inversores trabalham hoje, mas justamente essa que é a função do inversor de frequência, né, é variar a velocidade do motor de indução aqui, controlar a velocidade dele. E se for um inversor um pouco mais sofisticado, né, com controle vetorial, ele consegue controlar também o torque e a posição do eixo, tá? Mas a função principal, né, de qualquer inversor de frequência, desde o modelo mais barato ao mais caro, é conseguir controlar a velocidade aqui de saída do eixo do motor, tá? Acabei nem falando isso, né, de tão óbvio que é, mas enfim, a função principal do inversor, ela é, né, então o controle da velocidade do motor. Então vocês podem ver aqui que a forma de onda ela é quadrada, ela não tem nada a ver com uma senoide, tá? Só que quando ela passar pelo motor, né, o motor ele funciona como uma bobina, né, ele tem um modelo de circuito elétrico equivalente dele, né, que é formado por bobinas aqui também. Aí depois uma resistência, e essas bobinas aqui acabam atuando como um filtro para essa onda quadrada aqui. Então a corrente elétrica que vai entrar aqui no modelo do motor aqui, a corrente I, ela acaba meio que adotando um padrão aqui senoidal, tá? Ela acaba filtrando essas harmônicas aqui e ficando como uma senoide aproximada. Mesmo assim, uma senoide com vários ruídos aqui que não se podem ver, né? É uma senoide perfeita, mas ela consegue filtrar ali, né, a maior parte do conteúdo harmônico da tensão e virar isso daqui na corrente elétrica, tá? Então, basicamente, como eu falei, né, a frequência de chaveamento é a frequência da ordem de kHz, né, com que esses pulsos são gerados na saída, ou seja, com que os pulsos aqui são gerados aqui no gate, né, ou na base aqui dos transistores ou IGBTs que eu vou ter aqui, é da ordem de kHz. Mas a tensão fundamental, da frequência fundamental que eu vou ter aqui, né, dessa onda filtrada aqui, ela é uma frequência ali que pode variar de poucos hertz, né, até a coisa de 100, 150 hertz, né, sendo que a frequência nominal do motor aqui, pelo menos no Brasil, geralmente é os 60 Hz, tá? Então isso daqui é baixa frequência, enquanto que os pulsos, né, a frequência de chaveamento, ela é da ordem de kHz, ela é bem maior, tá? Então como é que funciona? Ó, vocês podem ver aqui basicamente que a gente tem o CH1 e o CH4, que seriam esses dois IGBTs aqui, por exemplo, tá?
Como é que ele funciona? Ele tem uma ordem de chaveamento, tá? Sempre que o quadradinho aqui tá azul, ele recebe um pulso aqui na base, né? Ou no gate aqui do transistor, e aí ele joga a tensão do link CC para fora, né? Para saída. A tensão do link CC é a tensão de pico aqui da função senoidal aqui, né? Do senoide da entrada. Então retifica o seu senoide, fica com o valor de pico dela aqui. Tem uma pequena perda aqui nos diodos, né? Mas é coisa mínima de tensão. E aí então sempre que eu jogo um pulso, né, um nível lógico alto aqui no gate do transistor ou do IGBT, ele vai passar a tensão de saída dele para... Ele vai passar a tensão aqui para a saída, tá, pessoal? E quando ele está no zero aqui, então ele vai jogar nível lógico zero. Então é basicamente dessa forma aqui que eu consigo fazer uma onda. Ó, vocês podem ver que isso aqui são ondas quadradas, né? Um pulso, mas ela meio que imita aqui uma senoide. Vocês podem ver, tá? Ela é alternada. Tanto que quando isso aqui é filtrado, o que sobra é isso daqui, a onda fundamental aqui que eu vou ter na corrente elétrica do motor, tá? Então é basicamente ligando e desligando isso daqui numa sequência lógica, né? Essas chaves aqui que consigo produzir uma tensão trifásica, né? Que é defasada a 120 graus na saída, porém ela não tem a forma de onda senoidal, ela tem essa forma de onda aqui quadrada pulsada, tá, pessoal? Mais ou menos dessa forma aqui que funciona. Outra coisa que tem que ser prestar atenção também aqui quando a gente aciona um motor elétrico aqui com inversor de frequência, tá? É que geralmente o inversor, a carcaça do motor aqui, né? E a carcaça do inversor aqui, elas têm que ser aterradas, tá, pessoal? Porque o inversor aqui ele gera pulsos de tensão aqui muito altos, tá? Tanto que esse cabeamento aqui de saída aqui para o motor também é recomendado que ele seja blindado, tá? Isso aqui gera um efeito capacitivo. Esse efeito capacitivo ele acaba gerando uma tensão de toque, tá? Aqui que eu vou ter, que pode aparecer aqui na carcaça do motor, ou mesmo aqui na carcaça do inversor. Então é importante que quando eu tenho operação com o inversor de frequência, que eu aterre tanto a carcaça do inversor quanto a carcaça do motor aqui, né? Para não ter perigo ele de alguém levar um choque, né? Se encostar na carcaça, tá? Então isso é bem importante. E o cabeamento aqui da mesma forma tem que ser blindado, tá? Para mim suportar aqui essa capacitância aqui que eu vou ter na saída do inversor. Também o verniz, né, que é do qual é composto aqui o material aqui do motor, ele tem que ser capaz de aguentar esses picos de tensão, porque embora a tensão aqui, o valor RMS aqui ele seja, né, no máximo de 220, né, que eu vou entregar nos motores de baixa tensão, os picos de tensão aqui eles são bem maiores, né? Vocês podem ver que o pico de tensão aqui do link CC ele é o valor de pico aqui da senoide retificada. Então esse motor aqui, né, a classe de isolamento dele tem que aguentar tanto a questão de temperatura, né, geralmente a classe F, que aguenta uma elevação de até 105 graus, e também ele tem que ser capaz de suportar esses picos de tensão aqui, né, sem que a rigidez dielétrica aqui dessa bobina rompa, né, senão ele vai causar um curto-circuito interno. Então, quando o motor for operar com inversor de frequência, ele tem que ter, né, essas características especiais ali, né, que eu citei para vocês. Bom, na próxima aula a gente continua aqui vendo, né, um pouco sobre a filosofia de controle vetorial e escalar, tá, para não ficar muito grande esse vídeo. Para quem tiver ficado alguma dúvida, é só deixar nos comentários, tá? Até a próxima aula, então, obrigado, valeu!